Egum Mojoba, ancestrais, minha força vem de vocês. Epa Reoiá! Um boy branco me pediu um high five. Confundi com um high Hitler. Vocês estão ligados que é assim que começa a música Olho do Tigre do Djonga. E pra mim, esse trecho se enquadra muito bem no episódio de hoje. Oi, eu sou a Kurama. Sejam todos muito bem-vindos ao KuramaCast PTBR. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não for, bem-vindo de volta. Antes da gente começar, eu tenho 2 recadinhos. Primeiro, tá um calor infernal aqui em Londres. Teve um rio na minha cara. Pera aí. Tá um calor infernal de 22 graus. Tá tipo uma estufa. Então a gente deixa as janelas abertas e a cortina também aberta. Vai ter um pouco de barulho de fundo. Segunda coisa, desculpa, não teve KuramaCast PTBR com o tema que eu falei que ia ter, no dia que eu falei que ia ter. Eu tive uma infecção urinária e depois um monte de questões com a comunidade trans, com a Palestina, com o Congo, com a comunidade negra, foi me deixando muito deprimida e eu entrei nesse vórtice de depressão muito forte. Não deu pra fazer, foi mal. Mas estamos de volta e não prometo mais tema. Não tô entregando o tema que eu falei que eu ia entregar, não sei quando entregarei. Outro tema hoje, e a partir de agora não prometo mais. Bom, nós estamos em maio. E em maio, aqui no KuramaCast, a gente comemora 2 coisas. O dia e aniversário de Malcolm X, que é o dia 19 de maio, e o aniversário do KuramaCast, também no dia 19 de maio. Esse ano o KuramaCast faz 2 aninhos. Com todas as pausas e turbulências, 2 aninhos de KuramaCast. E se você já tá aqui tem um tempinho, não é um segredo pra você. E se você tá chegando aqui agora, vai ver que não é um segredo. Que eu tenho o Malcolm X como uma espécie de messias. Não uma espécie, como um messias. Não vejo ele como um ser divino, longe disso. Mas alguém com uma mensagem que é tão poderosa que muda completamente a vida de uma pessoa. E a autobiografia dele completamente mudou minha vida. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu me daria 2 coisas. Um abraço bem forte, bem apertado e a autobiografia de Malcolm X. Porque foi este livro que finalmente me libertou das minhas correntes. Caralho, mano, tá rolando de tudo na minha rua. Minha rua é a rua mais tranquila que tem. Tá rolando obra, tá rolando desvio de trânsito, todos os carros vindo pra cá. Tem vizinho cortando na grama, mano. Você tá de sacanagem comigo? Me deixem gravar! E vamos ao nosso calendário do mês de junho, de datas nacionais e internacionais que são muito importantes para a cultura negra. Eu baseei esse calendário no calendário internacional e nacional da cultura negra, mas eu também acrescentei algumas coisinhas. E a primeira data que nós temos é no dia 5 de junho, que é o dia de solidariedade ao povo moçambicano. É o dia de reconhecer e lembrar a luta do povo moçambicano pela independência e pela emancipação. No dia 6 de junho, é o dia de celebrar a vida do mentor do panafricanismo, autor, empresário, fundador e primeiro presidente-geral da Associação Universal de Melhoramento Negro e Liga das Comunidades Africanas, a UNIA, Marcus Garvey, que faleceu e se tornou ancestral em 1940. No dia 21 de junho, dia de celebrar o nascimento do grande poeta, jornalista e líder abolicionista Luiz Gama. No dia 24, dia de celebrar o nascimento do líder da Revolta das Chibatas, João Cândido, que era conhecido como o Almirante Negro. No dia 25 de junho, após 477 anos de colonização, o Moçambique conquista sua liberdade e independência de Portugal em 1975. No dia 26 de junho, após 76 anos de colonização, a Somália conquista a sua liberdade e independência da Itália e do Reino Unido em 1960. E para finalizar, no dia 30 de junho, após 50 anos de colonização, o Zaire conquistou a sua liberdade e independência da Bélgica em 1960. E foi apenas em maio de 1977 que o país mudou seu nome oficialmente para a República Democrática do Congo. 3 independências. 3 países celebram sua independência das potências europeias do colonialismo agora no mês de junho. Conhecer e celebrar a nossa história é enegrecer as páginas embranquecidas pelos colonizadores.
Na autobiografia do Malcolm, tem um capítulo em particular, que é o segundo capítulo, Mascote, que me fez refletir muito sobre minha infância, o quão cruel é o racismo e quão profundo é a ferida, quão profunda é a ferida. E antes de a gente começar mesmo esse episódio, um alerta de gatilho. Eu vou falar sobre como eu também fui uma mascote. E se você não tá no momento de ouvir sobre racismo e caridade branca, escute outro episódio do Kurama Cast PTBR. Tem um engraçadíssimo com meu namorado, eu conto pra ele sobre a minha overdose de maconha. Tem episódio com meu irmão sobre o Kurama Cast. Não, gente, não é isso não. Tem episódio meu com meu irmão sobre o Senhor dos Anéis. Não sobre o Kurama Cast. Tem episódio com meu irmão sobre a minha transição, como foi pra ele e um pouquinho da nossa história crescendo. Tem muito conteúdo em português e se você fala em inglês, tem mais conteúdo ainda. Não precisa ficar nisso aqui se não for o momento pra você. E mais uma coisinha, e agora uma coisa feliz, legal, é que este episódio vai contar com vozes negras maravilhosas lendo as minhas citações favoritas desse segundo capítulo. Inclusive, minha tia! Se você escutou esse episódio, deixa no comentário, oi tia Bolinha, que eu pego vocês agora. Não tem motivo pra escutar e não deixar um comentário. Manda um oi pra minha tia. Eu falo assim, oi tia Bolinha, ela vai adorar. Todos gostavam da minha atitude, e foi por gostarem de mim que logo fui aceito por eles, como mascote. Agora eu sei. Eles falavam sobre qualquer coisa comigo ali, ouvindo, do mesmo jeito que se fala livremente na frente de um canário. Eles até falavam sobre mim, ou sobre crioulos, como se eu não estivesse lá, como se eu não entendesse o que a palavra significava. 100 vezes por dia usavam a palavra crioulo. Toda vez que eu escuto o segundo capítulo do audiobook da autobiografia do Malcolm X, me vem aquele mix de tristeza, raiva e revolta. Já na primeira vez, ali de cara, a primeira vez que eu escutei esse livro foi quando eu percebi que eu não tinha sido nada além de uma mascote, uma família de brancos, meus professores e alguns amigos, aí entre aspas. Neste capítulo, não sei se eu falei o nome do capítulo, gente. Mascote. Se eu já falei, eu vou cortar. O Malcolm fala sobre a sua adolescência em um reformatório, suas experiências como um dos poucos negros na escola e como foi só depois que ele foi em Boston, visitou sua família e passou o tempo com os negros de Boston, vivendo em comunidade, vivendo mais afastados dos brancos, foi quando ele percebeu que ele havia se tornado um bichinho de estimação. Nos meus primeiros anos aqui na Inglaterra, eu tava tão cercado de gente branca que demorou pra perceber que eu tava tentando me integrar ou me misturar com eles. Só que assim como o Malcolm, com o tempo, eu passei a ficar incomodada de estar o tempo todo rodeada deles. E uma vez eu cheguei a falar na terapia, como que eu sentia que eu e meus colegas de trabalho, a gente pertencia a espécies diferentes. Eu tentava, mas eu não conseguia falar branco. Eu não conseguia rir das piadas sem graças deles. As conversas eram vazias, elas não tinham nenhum conteúdo. E eu tentava trazer aquele tempero diferente pra conversa, e aí o que rolava? Piada com o meu sotaque, ou como eu tava pronunciando uma coisinha ou outra errada. E depois de um tempo eu acabei percebendo que era só meu sotaque mesmo. Na época, eu trabalhava como entregadora, eu ficava fazendo entrega de bicicleta. Eu passava, então, boa parte do meu tempo meio que sozinha, pedalando ali, conversava com muita gente. E aí eu fiz esses amigos. Então, nessa época, eu me calava, abaixava a cabeça e fingia que não me incomodava, porque eu tinha medo de perder aquela companhia. A solidão é um estado de vida que me assusta muito mais do que a morte. E isso foi minha vida inteira no que diz respeito em relação com os brancos. E foi só quando eu tinha lá meus 28 ou 29 anos que, finalmente, eu comecei a escutar a autobiografia do Malcolm X. Muito obrigada pra Isabela, do Angu de Grilo, que ela comenta num episódio do Angu de Grilo de anos atrás sobre a autobiografia do Malcolm X. E eu fui lá, comprei o audiobook. Abriu meus olhos, eu percebi que eu era uma mascote, e aí eu mudei. Finalmente comecei a mudar de verdade. Minha psicologia era a mesma que faz com que os negros hoje, embora isso os incomode lá no fundo, continuem deixando o branco dizer o quanto estão progredindo. Ouviram isso tantas vezes que quase sofreram uma lavagem cerebral para acreditar, ou ao menos aceitar. Eu cresci em um apartamento num bairro de classe média de Belo Horizonte. Ou seja,
Tinha um monte de gente branca e um monte de negro burguês que achou que tinha vencido na vida. E quando eu penso na minha infância no Brasil, eu acho que esse é um dos meus principais motivos pelo qual não consigo concordar com um sonho idiota de ser julgada pelo conteúdo do meu caráter e não pela cor da minha pele. Crescer em uma, entre aspas, democracia racial, em um país sem um sistema explícito de segregação, faz com que a gente acredite que o negro de casa pode comprar um bom apartamento, pode morar numa boa região da cidade e pode até colocar o filho numa boa escola, contanto que trabalhe 2 ou até 3 vezes mais pesado do que o Zé Palmito qualquer da esquina. Mas o que os descendentes de africanos no Brasil não percebem é que os brancos brasileiros, como os brancos em qualquer lugar, jamais vão aceitar qualquer forma de integração que equipare o negro ao branco. Você pode ser tão rico quanto eles, tão educado quanto eles, até ter filhos tão ou mais comportados que os deles, mas eles jamais vão te perdoar por invadir seu espaço. Eles vão te punir atacando seus filhos se for necessário, mas nunca vão te deixar ter paz. Eu tinha um melhor amigo de infância, que vou chamar de J, ou Jay, dependendo como minha atenção for. Ele era um menino branco, que morava no mesmo prédio que eu. O irmão mais velho dele, e 2 amigos, que também eram brancos, tinha esse costume irritante de me atormentar e me atacar sempre que me viam. E ainda hoje, eu penso no terror que eu sentia, criancinha, das várias vezes que eu evitava sair de casa com medo de esbarrar em algum deles pelo corredor. Tem um ataque que eu lembro muito claramente. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu tava brincando de bonequinho na garagem do prédio, quando o trio de palmitinhos me ouviu ser feliz e falou assim: não pode, vou atormentar. Quando a violência finalmente acabou, eu tinha sido obrigada a lamber o pneu do carro do pai de um deles, lamber cuspe do chão e da sola do chinelo de um deles, e comer grama do chão. Eles só pararam porque meu irmão mais velho foi ao resgate. O Jota tinha visto o que estava acontecendo e correu para chamar ele. Após cada ataque, o irmão do Jota ia pra casa e rindo, contava pra família o que tinha feito comigo. E eles também rindo, pediam mais detalhes. Até a morte do Jota, a família dele fez questão de humilhar de todas as formas possíveis. Aquele velho esquema do racismo velado. Eles me chamavam de crioulo e negrinho com tanta frequência que eu achava que não havia nada de errado com isso. Não importa o quão legal um deles seja com você. O que você precisa sempre lembrar é que quase nunca ele realmente te enxerga como enxerga a si mesmo, como enxerga um dos seus. Essa família era uma família tradicional de fazendeiros do interior de Minas Gerais. E no passado eles tiveram muita influência na cidadezinha deles. Eu demorei muitos anos para entender o que significava. E às vezes, quando eu ia pra casa do Jota, o pai dele tinha um costume de me chamar na sala pra me expor como um gado na frente dos amigos e da família. Sorrindo pra mim como um tio, ele dizia coisas como: olha que gracinha esse aqui. Bem comportado esse neguinho. Mas é meio burro, né? O Jota ensina matemática pra ele. Uma vez, o avô do Jota disse em alto e bom tom, pra quem quiser escutar, comigo no cômodo ao lado: pra saber se um crioulo é preguiçoso, é só olhar as pernas. Negro de canela grossa é negro preguiçoso. Jota virou pra mim, olhou pra minhas pernas e falou assim: tá explicado por que você é ruim em matemática. Aquela gente não me enxergava como uma pessoa com sentimentos, emoções ou inteligência. Eles quase não me queriam no enterro do Jota. Os olhares me diziam muito isso. Hoje, eu sei que eles não me viam como um ser humano, mas como o macaquinho de estimação do filho deles. E quando o filho do senhor morreu, o negrinho de casa perdeu o valor. Quando eu chamo de loucura o sonho do Luther King e digo que os afro-brasileiros que idolatram esse homem são tolos, eu falo por experiência própria. Eu tentei me misturar, eu tentei me integrar, eu estava integrada nessa hipócrita democracia racial. Eu não tinha muitos pensamentos sobre ser negro, porque me esforçava de todas as formas possíveis em ser branco. É por isso que hoje passo boa parte da minha vida dizendo ao negro americano que ele está perdendo tempo tentando se integrar. Falo por experiência própria, eu tentei o suficiente. Na minha escola, onde diziam não ver cor, minhas experiências não foram muito diferentes. E quando o professor da 8ª série virou na sala, eu tava do lado de fora, ele dentro da sala falou: eu vou pegar e vou fuder esse crioulo.
Eu não pensei que tivesse nada de errado. Eu já estava acostumada. Eu era, como muitos ainda são, doutrinada, abusada e tinha sido moralmente espancada até a submissão total. Uma professora que eu jamais vou me esquecer é a auxiliadora. Ela me deu aula de matemática na 6ª série e no ensino médio. Eu confesso que não era lá a melhor aluna de matemática da sala, mas nas outras matérias eu ia bem, dava pra passar. Mas essa senhora branca, que achava sua disciplina importantíssima, decidiu que me forçar até o limite ia ser a melhor maneira de fazer com que meus talentos matemáticos aflorassem. Talvez isso significasse transformar a escola no inferno pra mim. Ela se importou? Não. Assim que a perseguição começou, as minhas notas nas outras matérias caíram drasticamente. E a minha habilidade de concentração, que já não é aqui uma das melhores, foi só piorando. Mas não se dando por satisfeita e provavelmente achando que estava fazendo o melhor, ela falou para minha próxima professora de matemática que tudo que eu precisava era de uma mão firme e que ficassem de olho em mim. Pergunta se funcionou. Não, claro que não. E pergunto como que eu sei que a minha professora do ano anterior falou isso. Porque na sala de aula, enquanto eu estava tendo meus desvaneios de atenção, ela pegou e falou assim: a auxiliadora estava certa. Você, se não pegar firme, se não ficar de olho no você não faz nada. É só preguiça. Essa mulher me impressionou tanto, a professora seguinte, ouvindo a recomendação da anterior, que eu comecei a matar aula de matemática. E o que evoluiu pra matar, tipo, faltar a escola mesmo. Quando eu tinha 2 ou mais aulas de matemática no dia, eu lembro que eu fiquei um tempão sem ir na aula, não sei se foi uma segunda ou uma quarta-feira, que tinha 2 aulas de matemática antes do recreio e uma depois. Eu falei, nem fudendo. Era impossível, essa mulher me deixava perder metade do recreio, toda vez. Das boas intenções dos brancos, o inferno tá cheio. Pra mim, o pior na integração é que você acaba se permitindo ser vulnerável com o que eu gosto de chamar de brancos bem-intencionados. E depois que a gente passa muito tempo entre eles, a gente começa a perceber algumas semelhanças em interesses, gostos, nos empregos e até nas origens. E isso, eventualmente, acaba gerando situações onde nós, negros, a gente se vê no papel de ter que educar nossos amigos brancos, o que é muito constrangedor. O branco bem-intencionado geralmente é uma pessoa doce e simpática que tem em mente a melhor das intenções para com as chamadas minorias. Mas isso é de tal forma que eles vão fazer pela gente o que acham que precisamos sem nem ao menos nos perguntar. Eu vou dar um exemplo. Uns meses atrás, eu tive uma infecção urinária e eu tava sem 1 centavo no bolso. Aí eu fiz uma lista na minha cabeça das coisas que eu precisar, fui num grupo e pedi ajuda. Um amigo branco que eu tenho aqui, um amigo muito querido, por sinal, mandou mensagem falando que ia me comprar umas coisas e mandar entregar aqui em casa. Na hora eu mandei mensagem perguntando se não seria melhor me mandar o dinheiro para que eu comprasse o que eu queria, mas não recebi resposta nenhuma. Aí eu fiquei com aquele mau pressentimento, sabe? Tipo, I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about it. Quiet. What? Mas eu pensei, o fulano me conhece e com certeza não vai escolher os trem por mim. Só que não deu outra. Na hora que a campainha tocou mais tarde, eu vi que meu amigo, bem intencionado, havia me tirado a autonomia de escolher minha própria comida. E do que ele me mandou, algumas coisas eu nem como, outras eu já tinha, ou simplesmente não queria. E mesmo se eu não tivesse mijando sangue, teria conseguido cozinhar alguma coisa com o que foi mandado. Tamanha foi ali a aleatoriedade. E esse ato de caridade branca me incomoda até hoje. Eu tenho uma ideia que eu não vou desenvolver muito aqui não, sabe? Senão o episódio fica enorme. Mas eu acho que a gente precisa perder essa noção de que cavalos dados não se olham os dentes. Hoje, eu tô numa situação que se eu não disser pra esse meu amigo branco bem intencionado que a ajuda dele foi caridade branca, ele nunca vai saber que precisa mudar. E apesar da insistência dos nossos amiguinhos palmitos em dizer que não se sentem desconfortáveis com isso, a gente se sente. Principalmente depois de pedir e receber certa ajuda. Essa sociedade marcou a ferro na cabeça da diáspora que é o nosso dever educar os brancos de uma forma doce e gentil, como se fossem bebês. Uma amiga branca daqui chegou a me pedir para dar um toque toda vez que sua branquitude aparecesse. Eu falei que a nossa amizade não sobreviveria a isso.
você vai perceber que tão enraizada neles quanto sua estrutura óssea está a convicção, às vezes inconsciente, de que são melhores do que qualquer negro. Essa deve ser a citação que mais me faz refletir no momento. De tempos em tempos, quando a situação financeira aperta, eu lembro de uma coisa que me aconteceu. Em um belo sábado de sol, eu fui almoçar na casa de uma namorada que eu tinha, branca, óbvio, e a mãe dela, que estava me observando comer, virou e falou: "Sabe, dá pra ver que você já passou fome." Na hora eu fiquei surpresa, mas como uma boa mascote, perguntei educadamente pra diabra branca o que ela queria dizer com aquilo. E aí, ela, com um sorriso que te faria pensar que ela estava prestes a revelar que podia ler mentes, pegou e falou: "É porque você sempre deixa a carne por último no prato." Na cabecinha dela, uma crioula só tinha uma razão pra comer da forma em que estava comendo: ter passado fome. Até falei com ela que lá em casa, por um tempo, a gente viveu basicamente dos pés de manga que tinha no quintal, mas que desde sempre eu deixava por último o que eu queria que fosse o gostinho final da refeição. Sabe ali, tipo, quando tá bom, mas tem alguma coisa no prato, tá uma delícia, você quer que aquilo ali seja a última coisa? Mas quando eu falei isso com ela falou que eu não precisava ficar com vergonha e desandou a falar de tal e tal situações e dificuldades que teve na vida e como ela, superior a todos que era, superou tudo. Isso em um discurso que em nenhum momento levava em consideração seus privilégios enquanto pessoa branca. E, acreditem se quiser, mas eu acabei me casando com essa namorada. Ui, gado demais! Hoje, que a minha situação me deixa sem saber o que ou se eu vou comer no dia seguinte, toda vez que a carne vai ficando por último no prato, eu sou assombrada por essa lembrança. É porque eu tô com fome? É porque a situação tá ruim? Ou é porque eu quero que feche o prato? Não sei. Estou tentando dizer que nunca lhes ocorreu que eu pudesse entender que eu não era um animal de estimação, mas um ser humano. Eles não me deram crédito por ter a mesma sensibilidade, intelecto e compreensão que estariam prontos e dispostos a reconhecerem um garoto branco na minha posição. Mas historicamente, tem sido esse o caso com os brancos em sua consideração pelos negros. Mesmo que estivéssemos com eles, não éramos considerados deles. A real é que eu não sei como ainda tolero a presença deles, ou como ainda me permito conhecer palmitos novos. Minha amiga, a Jess, ela leu a versão em inglês desse roteiro e ela falou uma coisa que ficou em mim. Ela meio que perguntou que tipo de luz minha avó tinha colocado em mim para quando eu consiga pensar assim dessas pessoas. Eu não tenho resposta, mas eu acho que ter visto como minha avó me amava de forma incondicional tenha me influenciado nessas coisas. Eu acredito na existência de brancos sinceros, e aqui não tem aspa. A vida me mostrou que eles existem, e quando uma criança chega pra você e te chama de mãe, você começa a agir como uma, independente da cor da pele. Contudo, recentemente eu estou sendo lembrado das razões que me fizeram com que eu me separasse das pessoas brancas, especialmente aqui no Reino Unido, onde o ar parece impregnado de branquitude. Eu tinha uma brincadeira que eu falava que ao final de cada ano eu cortava pelo menos 2 pessoas das minhas listas de amizade. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que essas 2 pessoas eram sempre pessoas brancas, que já não fazia sentido estar na minha vida, ou que entraram naquele ano e não vingaram. Quando eu tomei a decisão de separar, de fazer uma separação mais completa que eu consiga, foi porque em alguns momentos eu sentia que eu estava sendo afligida por uma espécie de culpa quando eu pensava nos meus amigos brancos, somente os daqui, os gringos. Eu acho que porque eu alimento tanto ódio e eu sou bem vocal e sem rodeios em relação ao que eu penso dos brancos, fazia com que minha consciência me forçasse em situações onde eu acabava confortando os brancos e explicando que não era fácil pra mim demonstrar afeto, mas que eu os amava mesmo assim. Mas a real é que estar na presença de uma pessoa branca se tornou um verdadeiro esforço físico e mental. Já fui picada por cobras demais para me importar se eu devo ou não andar com cobras. E hoje, penso que me abrir para eles é como permitir que uma erva venenosa cresça dentro de sua casa. Talvez você nunca se envenene, mas não vale a pena o risco.